Olá, meus amigos. Deus vem abençoá-los abundantemente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê no Senhor Jesus Cristo, seja abençoado. Você que crê naquele que Deus enviou para salvar a sua vida, a sua alma, seja abençoado. Você crê nele, seja abençoado. Não importa a igreja, a religião que você frequenta, o que importa é a sua consideração para com aquele que deu a sua vida por você. Então, quando a pessoa respeita, reconhece o que Jesus fez por ela, então ela está crendo nele. E, consequentemente, ela tem o direito de receber os seus favores, as suas bênçãos. Nós temos falado sobre o honrar pai e mãe, que é um mandamento, que é uma ordem de Deus para com todos os seres humanos. E o honrar pai e mãe não é adorá-los, porque adorar só a Deus. Adorar só Deus. Só Ele é digno de toda a adoração, louvor. Só Ele é digno de adoração. Mas, aos pais, os filhos têm obrigação de respeitá-los, honrá-los com respeito. Você respeita o seu pai e sua mãe, você respeita a autoridade deles sobre você. Você crê que eles são maiores do que você, porque foi deles que nasceu você, ou eu. É assim que acontece. Então, quando nós honramos nossos pais, nós estamos considerando-os, respeitando-os. E isso é o que Deus quer de nós para com os nossos filhos. Porque eles, os pais, representam, tipificam o próprio Deus. Deus não é o criador de todas as coisas? Pois bem, quando nós trazemos um filho ao mundo, então Deus nos deu a autoridade, o poder dele, para que nós pudéssemos trazer uma criatura ao mundo, gerar uma alma neste mundo. Então, quando um filho, uma filha, reconhece essa autoridade do pai, da mãe, quando os filhos honram os seus pais com respeito, os consideram como senhores de si aqui na terra, então estarão considerando também o próprio Deus. E isso é tão simples, vale a pena a gente fazer assim uma introspectiva e meditar sobre os nossos pais. Por exemplo, eu quero dizer para vocês, a título de exemplo, o papai, mamãe, nós fomos 7 filhos. Sobraram 7, porque muitos se perderam diante da situação crítica que eles viviam naqueles tempos. Então, eles geraram 7 filhos. 7 filhos. Todos nós os respeitávamos, e muito. Muito. Então,
Nenhum de nós foi bandido, ladrão, drogado, viciado, nada disso. Todos nós cumprimos a nossa missão de vivermos, casarmos, constituirmos famílias, etc, 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 etc. Apenas um de nós, desviou dessa conduta ilibada quando ele começou a se envolver com outras mulheres. E ele, obviamente, gerou filhos com uma, filhos com outra e filhos com outra ainda, terceira. O que acabou acontecendo? Ele morreu mais cedo. Ele foi embora mais cedo. Não é Deus que estava punindo, é porque ele quebrou aquela ordem, aquela disciplina divina. Aconteceu também com o caso da Esther, ou da família da Esther. A Esther eram 8 filhos. Os 8 filhos foram criados da mesma forma, com respeito, reverência aos seus pais, com honra aos seus pais. E todos os 8 filhos se casaram, tiveram famílias, etc, etc, etc. Apenas uma teve a infelicidade de casar com um jovem que não teve a mesma educação que ela teve. Então o casamento se desfez e ela casou novamente. Mas casou com uma pessoa que é de Deus, quer dizer, ela conseguiu reconstruir o seu lar. Então, todos nós, em geral, casamos e vivemos com as nossas respectivas esposas durante muitos anos. Nós estamos casados, Esther e eu, há 53 anos. Vamos fazer agora em dezembro. Então, isso mostra que quando os filhos, é isso que eu queria provar para vocês, quando os filhos são criados no temor do Senhor, quando as pessoas, porque temer a Deus é temer os pais, é respeitar os pais, é honrar os seus pais. Quando nós somos criados dentro desse padrão, então Deus garante longa vida e bem. Nós temos lido isso, você sabe disso. E eu aprendi pelo Espírito Santo, isso é uma experiência pessoal, depois que eu conheci Jesus, é que eu tive essa instrução, essa inspiração, essa direção. Eu, quando fui me casar, eu sabia, eu tinha consciência antes de me casar, que se eu me casasse com uma pessoa, uma mulher, uma jovem, que não tivesse os mesmos princípios que nós tivemos com os nossos pais, se eu casasse com uma jovem que fosse malcriada para com seus pais, que fosse rebelde, que fosse, enfim, que não respeitasse os seus pais, que não honrasse os seus pais, eu tinha certeza que não ia dar certo comigo. E aí a minha salvação iria correr risco. Então, eu orei, eu pedi, eu clamei a Deus para enviar a pessoa certa. E então, nos conhecemos, Esther e eu. Deus enviou a Esther. Então, você já deve ter ouvido falar, os antigos falavam, minha mãe falava, que quando é boa filha, é bom filho. Então, a boa filha vai ser boa esposa e boa mãe. O bom filho, que respeita os pais, que honra os seus pais, ele vai ser um bom marido e um bom pai. Porque essa é a ordem, é a disciplina divina. Mas essa disciplina, essa ordem, ela começa com honrar aos pais. E quando se honra os pais, quando se respeita os pais, no fundo está se respeitando o próprio Deus, porque os pais
tipificam Deus na vida dos filhos, tipificam Deus, o Criador. É Ele que nos deu condições de gerar outras criaturas. Isso é muito importante. Portanto, você vai casar, você que vai se relacionar com outra pessoa, você tem que pensar bem, porque se aquela pessoa que você vai se relacionar não honra os pais, ou não respeita os pais, ou é rebelde com os pais, com certeza também vai ser rebelde com você. E não vai dar certo o casamento. E essa é a razão de muitas famílias terem sido destruídas. Você sabe que a coisa mais difícil, mais infeliz aqui neste mundo é um mau casamento. Porque você conviver com uma pessoa diferente de você, criado com outros princípios, você conviver com essa pessoa e se adaptar com ela é muito complicado, é muito difícil. Então, no exemplo da família da Esther, eram 8 filhos. Na minha família, né, lá em casa, éramos 7 filhos. E nós chegamos a essa conclusão pelo Espírito Santo, que se eu encontrasse uma jovem que fosse realmente do meu agrado, que os meus olhos se enfeitiçassem e me entregasse para ela, com certeza, se ela não tivesse os princípios que eu tinha, que eu recebi dos meus pais, não ia dar certo, de jeito nenhum. Deus mandou para mim a pessoa certíssima, que combina perfeitamente comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, é interessante que ela tem uma irmã que se casou mal, casou com um rapaz, sabe, esses cocotinhos, tem a cocotinha e tem os cocotinhos, esses filhinhos de papai. Então ela casou pensando que estava casando bem, porque o rapaz era bem de vida. Só que não durou muito o casamento. Por quê? Aquele rapaz não respeitava seus pais. Então o casamento dela foi desfeito. Mas como ela tinha recebido os princípios do seu pai, dos seus pais, ela reconstruiu o seu lar. Ela teve o privilégio de reconstruir o seu lar, teve filhos com o segundo marido e vivem maravilhosamente bem. Por quê? Porque Deus honrou aquela jovem. Deus honrou. Ela foi fiel aos seus pais, aos princípios de Deus. Já não aconteceu o mesmo com o meu irmão. Ele casou muito bem, bacana, etc., mas por conta dele não conduzir-se com um princípio de família, ele ser eu vou dizer a palavra certa, um garanhão, sabe o que eu quero dizer com isso? Então, o casamento dele foi desfeito uma primeira vez, a segunda vez, e depois a terceira vez, e ele foi para a sepultura jovem, novo. Por quê? Porque não guardou os princípios que o papai e a mamãe nos tinham dado. Então eu falo isso, amiga e amigo, para você que vai se relacionar com outra pessoa, veja bem se aquela pessoa, ela honra, ela respeita os seus pais. Não é só amar, não. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Não, não é isso, não. Isso é normal. Mas respeitar, às vezes você ama, mas não respeita. Então, veja bem, coloque isso como princípio. E não adianta a pessoa pertencer à mesma igreja, à mesma denominação, porque nós temos visto isso também dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Muitos jovens se envolvem com outros jovens e querem se casar, só que aqueles jovens que têm o princípio de Deus, que tem o Espírito Santo, se envolvem com uma jovem que não tem o Espírito de Deus,
que não têm esse temor para com Deus, que não respeitam seus pais, ele vai se casar, vai ser um inferno a vida deles, mesmo sendo pastor, porque casou com uma pessoa que não tem os princípios da palavra de Deus. Você entendeu, minha amiga, meu amigo? E isso é importante, porque você vê que o mundo está um inferno por causa da destruição do lar, da família. Só isso. Só isso. Nós vimos aí ontem, demos o testemunho, o exemplo de Esaú. Deus odiou Esaú e não permitiu que ele herdasse o direito da primogenitura, porque ele era rebelde aos seus pais. Ele era rebelde aos pais. Ele fazia o que desagradava os seus pais. Então, eu queria que você pensasse bem nesse aspecto, porque a vida do ser humano, a humanidade depende disso. O mundo está um caos porque os casamentos, não existe casamento, existem junções de pessoas, ajuntamentos. Então vai gerar filhos revoltados que vão se casar revoltados, que vão gerar outros filhos revoltados, e vai o quê? Vai acontecer isso aí, bilhões de seres humanos revoltados. E nós temos um mundo aí em caos, nós estamos vivendo no final dos tempos. Jesus disse que no final dos tempos o amor se esfriaria. Esse é o amor que se esfriou. O casamento é feito... se não der certo, a pessoa às vezes casa já programando que se não der certo já tem outra no lugar, outra pessoa. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, quando você se casar, depois eu penso, eu creio, é a minha fé, e eu passo essa fé para vocês. Quem quiser, amém. Graças a Deus. O princípio meu é este. Primeiro, Deus. Ele tem que ser o primeiro na minha vida. Primeiro. É a haste vertical da cruz. Meu relacionamento com Deus. Segundo, na minha vida, o relacionamento com a minha esposa. Então, primeiro Deus, depois a minha esposa, que são os braços da cruz. Então, Esther e eu formamos o braço da cruz. Essa é a cruz que Jesus disse, eu creio, que Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Essa é a cruz que nós carregamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Primeiro Deus, depois a esposa. Então, você que me assiste nesse momento, que está planejando se casar, que está arrumando, você se preocupa tanto com casa, com a roupa, com o vestido de noiva, com a roupa que vai colocar no dia do casamento, você deveria se preocupar primeiro se aquela pessoa com que você vai unir a sua vida, porque quando você casa com uma pessoa, quando você se ajunta com uma pessoa, quando você coabita com uma pessoa, quando você tem relação sexual com uma pessoa, você e aquela pessoa se tornam uma só carne. Imagine você ser uma só carne dividido dentro de si. Isso é um inferno! É ou não é? Então, procura uma pessoa que tenha esse princípio de respeito, de temor para com os seus pais. Se essa pessoa teme os seus pais, respeita os seus pais, você vê isso, o comportamento dela para com os seus pais, então você pode crer que aquela pessoa vai ser, se for mulher, então ela vai ser uma boa esposa e vai ser uma ótima mãe. Agora, ou se é um homem, se vai casar com ele, se ele é um bom filho, ele vai ser um bom marido. Se ele é um bom filho, ele vai ser um bom pai. Isso é o princípio da fé inteligente, da fé que pensa, que pesa, que soma,
que faz as contas e chega à conclusão, é isso aqui que eu quero. Então, o princípio do casamento é extremamente importante na sua vida. Primeiro, nós lutamos para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Primeira coisa, relacionamento daquela pessoa com o próprio Espírito Santo. Porque, como está escrito, quem se une com o Senhor é um espírito com ele. Então, primeiro você e Deus. Depois é o seu casamento. Você e a pessoa com quem você vai viver todo o resto da sua vida. Essa pessoa tem que temer a Deus. Essa pessoa tem que respeitar, honrar os seus pais. Entendeu? Aí vem a pessoa e pergunta, bispo, mas vem cá, e se meus pais, se os pais dele morreram, ele não conhece os pais, como é que vai ser? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que ter o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você vai querer que ele também tenha o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai fazer questão que ele tenha também. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai querer uma pessoa que tem o mesmo Espírito que você, para que então o casamento seja feliz. E eu posso falar isso com vocês. Eu posso falar isso com você. Eu posso ensinar isso, eu posso pregar sobre casamento. Aliás, não somente eu e os meus companheiros, meus colegas, os pastores, os homens de Deus que servem na Igreja Universal do Reino de Deus. E quando não serve, que não segue essa disciplina, cedo ou tarde eles saem, eles deixam a obra. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.